No vídeo de hoje eu vou falar sobre os estilos de decoração. Então, se você for novo por aqui, se inscreve no canal e já dá um like no vídeo. Na hora de escolher a decoração para casa, é muito importante a gente saber sobre os estilos de decoração, porque dessa forma tu vai conseguir então encontrar qual que é o estilo que tem mais a ver com a tua personalidade. Então é por isso que o vídeo de hoje ele é muito importante. Então já aproveita e já encaminha para aquela amiga tua saber também sobre qual que é o estilo de decoração que mais tem a ver com ela. Eu vou classificar essa quantidade de estilos que a gente tem de duas formas. A gente pode fazer uma classificação olhando pela ótica histórica, de como que foram surgindo aqueles elementos que começam a fazer parte da decoração de dentro de casa, como também a gente pode fazer a classificação de acordo com o local, aonde que a gente mora e qual que é a relação climática também que a gente tem, que isso tem tudo a ver com a decoração. Então, agora, na primeira parte do vídeo, eu vou abordar de forma histórica. Olhando pela ótica histórica, então a gente tem todo aquele estilo que ele é mais clássico, é um estilo mais tradicional, que por muitas vezes as pessoas falam, isso nunca sai de moda, isso é clássico. O que acontece? Se a gente olhar pela história e começar a perceber quais são os elementos que estão presentes nessa decoração, a gente vai identificar elementos que fazem parte daquela arquitetura clássica, que ela está muito conectada com a arquitetura romana, a arquitetura da Grécia, greca antiga, lá do século V a.C. Então, assim, vai ter elementos marmorizados e dourado, tudo mais, como se tudo isso na história, se tu fosse olhar, tivesse no mesmo período, mas na verdade não tá. Só que, na classificação, aí de forma geral, todo mundo deixa dentro do clássico. Mas, se tu for olhar para a história, conectada em como que surgiram esses elementos, tanto na decoração como na arquitetura como um todo, na parte da edificação da arquitetura e até mesmo na construção das cidades, a gente percebe que tem elementos, então, que a gente consegue identificar, como eu falei, na Grécia, em Roma, mas tem diversos etapas dentro da história que tem elementos diferentes dentro desse aspecto. Só que o que acontece? Hoje, todo mundo colocou num balaião e chama de clássico. Mas a gente pode ver o quê? Que são elementos, como eu falei, tem marmorizado, tem bastante dourado nos metais, tem bastante cristais, bastante espelho. Então é aquela decoração tende a dar um tom mais de elegância, mas que não necessariamente chega a ser elegante, e sim dá um ar histórico. Tu olha e tu realmente identifica aquilo como antigo. Mas claro que se a gente for olhar peça por peça, elemento por elemento, eles vão estar conectados na história em diferentes momentos. Dentro desse aspecto e balaião aí que colocaram dos clássicos, a gente também tem, por exemplo, outro estilo muito conhecido que é o provençal. O provençal, ele vem lá da França, tem uma pegada muito forte com o gótico, que se vocês forem olhar em questão histórica de novo, vai estar dentro do balaião lá do clássico. Então por isso que eu digo que essa classificação histórica na decoração, ela é bagunçada, tá? Então realmente fica um pouco difícil de classificar dessa forma, mas são elementos diferentes que a gente consegue identificar em cada estilo. Nesse estilo mais provençal, a gente pode fazer uma conexão com o momento histórico lá do Arts and Crafts, tá? Com o William Morris, que ele traz então uma pegada, ele traz de novo o que meio que se perdeu com a entrada do modernismo. Então eu tô falando um pouco mais técnico, mas é que isso dentro da história faz sentido. Inclusive, comenta aqui embaixo se tu quer saber um pouco mais sobre a história da arquitetura e como que isso impactou a nossa casa. Como que a história da arquitetura, ela molda, sim, os elementos de decoração que a gente tem. Mas voltando, como eu tava falando lá do William Morris, ele teve esse movimento do Arts and Crafts e tudo mais, que nada mais é do que o Art Nouveau. Ele trouxe, então, toda uma decoração mais robuscada, mais conectada com a natureza, uma decoração muito mais ornamentada e orgânica, que se a gente for olhar na história, tem conexão com o barroco, tem conexão com o rococó. Então, esses elementos, eles vão e voltam, vão e terminam. O que vem na frente sempre é ao contrário. Então, por exemplo, quando William Morris traz o Art Deco, né, esse Art Nouveau em voga, dizendo não, vamos deixar os ornamentos são bonitos, é porque no mesmo momento estava começando a arquitetura moderna, mata totalmente a ornamentação. Então, são dois estilos que eles estão acontecendo
no mesmo momento histórico, no mesmo século, né? O William Morris, ele vem lá em 1834 até 96, e em 1900 a gente já tem o arquiteto Sullivan, que fala que a forma da edificação define a função, mata totalmente o tipo de ornamentação, tá acontecendo no mesmo momento. Então são ideias contrárias que estão acontecendo no mesmo momento da história. E isso sim impacta na decoração, tanto da arquitetura quanto na casa das pessoas. Porque a casa, ela nada mais é do que a representação ali do usuário comum da cidade, né? Então, ela mostra como são os nossos costumes, o que a gente pensa, o que a gente gosta, qual é o conceito de beleza que a gente está identificando nesse momento. Então, sim, houve este conflito aí no tempo da história. Então, na história, olhando aí por esse aspecto da história, vindo de um lado, a gente tem o Art Nouveau, ornamentos e tudo mais, que a gente pode trazer o provençal. Já do outro lado, a gente tem o modernismo, que traz o quê? Vidro, muito aço. A estrutura, ela começa a fazer parte da estética, né? Entre aspas, eu digo, porque a estética pode ser olhada por ornamentação. Então, dentro desse contexto histórico, a gente tem o Art Nouveau, com essa pegada muito mais orgânica e da natureza, e a gente tem do outro lado o modernismo, que traz muito concreto, aço, vidro. Então também está conectado com o momento histórico que está acontecendo, Revolução Industrial. Então tem todo um plano de fundo por trás, fazendo com que surjam esses estilos arquitetônicos. Por isso que é muito engraçado quando hoje as pessoas se referem eu quero uma casa moderna. Na cabeça do arquiteto que escuta isso, claro, a gente sabe que vocês estão querendo dizer que vocês querem uma casa atual, né? Na verdade, vocês querem uma casa contemporânea. Porque se eu for fazer uma casa moderna, um estilo totalmente moderno, não necessariamente tu vai gostar. Não é o que a gente vive hoje, né? Então esse termo moderno, ele confunde um pouco a cabeça. Mas eu vou botar referências aqui do que é uma decoração moderna. Dentro desse universo moderno, a gente tem outros estilos arquitetônicos que derivam dele. A gente tem o estilo industrial, que também faz parte dentro desse momento histórico que está acontecendo, só que ele nasceu lá em Nova York, né? Então, em um contexto dentro da cidade, surge esse estilo, que acabou, claro, se dissipando aí pelo mundo, e ele tá presente até hoje na decoração. O próprio estilo contemporâneo hoje, que a gente tem no Brasil, de forma mais atual dentro da arquitetura de interiores, ele também tem, sim, muitas coisas conectadas com o modernismo. Então, por isso que eu falei, a gente pode olhar por essa ótica muito mais pela história, como também a gente pode olhar uma ótica, que é agora que eu vou entrar na parte do vídeo, que é olhando pela ótica do local, né? Então, dentro do local, dependendo da temperatura que a gente tem naquele ambiente, como que acontece o clima naquela região, a gente vai ter alguns estilos que se adaptam muito bem. Então, por exemplo, a gente tem aquele estilo que é o estilo rústico. O estilo rústico, ele tem uma presença muito grande de madeira, né, de lã, materiais mais pesados, pele natural de animais também. Esse tipo de decoração, ele tá presente bem forte, por exemplo, aqui no sul, no interior, né? Por quê? Porque faz todo sentido, faz muito frio lá. Então é aconchegante, tem lareira, né, tem forno a lenha. Todos esses tipos de elementos compõem a decoração rústica. E a decoração rústica também é presente, por exemplo, tanto aqui no sul, quanto mais pro meio do Brasil, onde também faz frio, ou então no próprio Estados Unidos, né, naquela parte do Texas. Tem em vários lugares do mundo que esse estilo pode estar presente. Outro estilo também que tem muita conexão com o local que ele tá presente, que é um dos queridinhos, né, da atualidade, é o estilo escandinavo, né? Ele veio dos países nórdicos da Europa e ele tem elementos muito conectados com o local, como, por exemplo, grandes aberturas. Então, as janelas nesses ambientes, elas são normalmente de chão a teto, porque eles precisam absorver o máximo possível de luz, né, para ter claridade e tudo mais dentro de casa. Tem também muitos elementos de pele, né, tudo mais quentinho, porque faz muito frio, né, e também a presença da madeira, porque a madeira, ela é um elemento que traz calor para dentro do espaço. Então é por isso que também é presente. Outro tipo de estilo que está muito conectado com o local é também o japandi, né, que é uma unificação, é um nome bem estranho, mas na Casa Cor, na última Casa Cor, teve bastante elementos assim, né, com essa presença, que é o quê? A unificação de um estilo muito mais japonês,
né, de formas e elementos decorativos e ornamentais em conjunto com o escandinavo. Então é uma junção, né, de minimalismo, que o minimalismo ele não é um estilo em si, ele é um conceito que vai muito mais do que elementos decorativos, né, ele é quase um princípio de vida, mas conectado com o estilo de decoração escandinavo, né? Então a gente tem aí esses estilos que nascem muito conectado com o local. E por fim, o outro estilo mais xodozinho do momento é o boho chic, que também está conectado com o local. Ele nasceu na França, que é um estilo muito mais boêmio, que se diz, mas que tem muitos elementos naturais. Então, o que a gente consegue enxergar? Que dentro desses elementos, a gente consegue visualizar itens gerais que vão estar conectados com a tua personalidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas mais clean, né? Eu não gosto de muito ornamento. Então, tu não vai gostar de um estilo provençal, né? Porque tem muito ornamento nesse estilo, né? Agora, eu já gosto de algo mais natural, eu gosto muito da natureza, eu gosto de planta, eu gosto de tapete, eu gosto de lã. Tu vai adorar o boho chic, porque são os elementos que compõem ele, né? Então, depende muito das tuas preferências pessoais, o que tem a ver com a tua personalidade, que daí tu vai conseguir identificar nesses estilos e conseguir usar ao máximo deles na decoração da tua casa. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual que é o estilo de decoração que tu mais gosta, tá bom? E eu te vejo na próxima semana. Até!